Canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo todo especial. Vamos falar um pouco sobre a expectativa para a grande final da Copa do Brasil, que começa hoje, dia 12 de outubro, às 21 horas e 45 minutos. Corinthians e Flamengo se enfrentam na capital paulista, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, dando o pontapé inicial para a grande decisão da competição nacional. As duas maiores torcidas do país, em primeiro lugar o Flamengo, em segundo o Corinthians, começam a decidir o grande torneio nacional que paga uma bolada. É isso aí então, galera. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, a expectativa, né? Dorival Júnior teve aí pouco mais de uma semana para preparar o time principal para esse duelo. A última vez que o time principal atuou foi na última quarta-feira, semana passada, há uma semana atrás, no empate em 0-0 com o Internacional. Posteriormente, o Flamengo enfrentou a equipe do Cuiabá lá em Mato Grosso, mas foi com o time reserva, o time B, né? Aquele time do Campeonato Brasileiro que nós já acostumamos a acompanhar aí nas últimas rodadas com o Dorival Júnior. O Flamengo venceu por 2-1 numa entregada de paçoca do querido Diego Ribas, querido por parte de alguns da torcida, né? Não tão querido assim por outros. Eu me incluo nesse grupo seleto de que não tem o Diego Ribas como um querido, um xodózinho da torcida, ou até mesmo um ídolo da torcida. Eu não vejo o Diego Ribas como um ídolo. Mas enfim, o fato é que hoje, às 21 horas e 45 minutos, Dorival Júnior não vai escalar o Diego Ribas, pelo menos como titular da equipe, né? A equipe que vem enfrentando os seus adversários nas Copas deve ser a equipe mantida para a partida de logo mais, com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Aquilo que Dorival Júnior considera como sendo o melhor, né, para o momento que a equipe vive, e também grande parte da torcida, eu concordo com ele, realmente para mim essa seria a escalação, salvo uma exceção, o Rodinei na lateral direita, muito preocupante. A atuação do lateral não vem sendo defensivamente nada segura, pelo contrário, as outras equipes que marcaram gols no Flamengo nos últimos jogos, marcaram gols exatamente em cima de falhas de posicionamento do Rodinei, que muitas vezes está perdido no meio de campo. Já falei sobre isso aqui com vocês em outros vídeos. Mostrei para vocês o posicionamento do Rodinei em algumas jogadas de gols adversários. Então realmente é muito preocupante, né? Inclusive em várias ocasiões o Davi Luiz ele sai à caça do adversário exatamente para compensar o erro deixado pelo Rodinei e vira um efeito cascata, né? O erro do Rodinei proporciona um erro do Davi Luiz, que proporciona um erro do Léo Pereira, que proporciona um erro muitas vezes do Thiago Maia ou até do João Gomes, que são os homens que vão fazer a cobertura dos jogadores de defesa. Então acaba virando um efeito cascata, um efeito dominó, em que um erro de um jogador acaba proporcionando erros individuais de outros jogadores, de posicionamento de outros jogadores, e que leva ao perigo, ao gol do Flamengo, e muitas vezes o Flamengo leva gols em função do posicionamento do Rodinei. Eu, no caso do Dorival Júnior, eu iria de Mateuzinho, apesar do Mateuzinho também não ser um exímio marcador, mas para mim, na minha visão, ele marca melhor do que o Rodinei. O Rodinei não marca ninguém, nem consulta médica. Ele fica só cercando, olhando, ele não dá o combate, ele não compõe a linha defensiva. Ele sendo lateral, ele tinha que compor a linha defensiva. Então, realmente, a única ressalva que eu tenho sobre essa escalação do Dorival seria realmente com o Rodinei, e muito preocupante. O Vitor Pereira, pelo lado do Corinthians, deve levar a campo aquilo que ele também considera que é o melhor, né? Para alguns analistas não, para outros sim, mas o fato é que o Vitor Pereira deve montar o seu time num esquema de 4-3-3, com o meio de campo do Corinthians composto por Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto. Esse último, inclusive, hoje nas análises de mesas redondas que eu assisti, parece que estavam falando do Messi. É impressionante como parte da imprensa, parte dos analistas esportivos faz um esforço hercúleo para poder enaltecer o Corinthians de alguma forma, inclusive muitos colocando o Renato Augusto acima do Everton Ribeiro. Para mim, uma heresia, até chega a ser uma heresia realmente. Não é que o Renato Augusto seja
um jogador péssimo, não é isso, mas colocar o Renato Augusto superior ao Everton Ribeiro, para mim, na minha visão, pelo menos, soa muito estranho, assim, realmente perturbador até. Mas o meio de campo do Corinthians deve ser esse, e no ataque deve vir Gustavo Mosquito pela direita, Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto como centroavante. Esse último também hoje foi enaltecido, colocaram até o Yuri Alberto como sendo melhor do que o Pedro. Então realmente a mídia, principalmente a mídia paulista, a imprensa paulista, é uma passação de pano, uma rasgação de seda com essa equipe do Corinthians que vou te contar, viu? O fato é que se o Flamengo jogar minimamente organizado, né, sabendo explorar as deficiências do Corinthians, que não são poucas, principalmente no trabalho entre linhas, né, onde o Gabigol e o Arrascaeta se posicionam muito bem nesse pedaço de campo, o Flamengo pode sair lá de Itaquera com mais um resultado positivo, coisa que tem sido recorrente nos últimos jogos do Flamengo, atuando na capital paulista. Né, o Corinthians perdeu para o Flamengo é o time, né, que mais venceu o Corinthians em sua casa, após a inauguração do estádio lá na Copa do Mundo 2014. Né, são muitas vitórias do Flamengo atuando lá em Itaquera, e não só vitórias, mas também com boas atuações, porque o gramado do estádio favorece muito o jogo coletivo do Flamengo e o jogo individual também do Flamengo, onde se destacam alguns atletas, como o talento óbvio de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Então, esperamos que o Flamengo possa sair de lá jogando, né, possa ir a Itaquera jogar com a cabeça no lugar, botar os nervos no lugar, né, com atenção, óbvio, com raça, com determinação, mas não entrar na pilha do adversário, porque o Flamengo vai atuar com 4 jogadores pendurados para o segundo jogo. Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. Então realmente é muito preocupante, 2 jogadores de marcação e o jogador de ataque que fala pra caramba, fala pelos cotovelos, reclama com a arbitragem direto, né? O rei dos cartões do Flamengo, impressionante como o Gabriel toma cartões, também já falei sobre isso aqui no vídeo. Então o Flamengo tem que ter muitos nervos no lugar, raça, determinação, comprometimento, como eu falei, mas jogar organizado, com a cabeça fria, para que não sofra a perda de algum atleta para o jogo seguinte, pois a Copa do Brasil é decidida em 2 jogos, não é um jogo só, né? Então tem que ter a cabeça no lugar para saber atuar e não estar suspenso para a próxima partida na quarta-feira que vem, dia 19, no Maracanã. Então é isso, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo às 21h45, horário de Brasília, Neoquímica Arena, Arena Corinthians em Itaquera, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Repetindo a escalação, provável escalação, que deve ser confirmada 1 hora antes do jogo: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Pedir mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, participe das outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, né, está na descrição do vídeo aí, é só acessar, participar, deixe seus comentários, participe conosco aqui no canal. Então é isso, galera. Esperamos que o Flamengo saia de São Paulo com um bom resultado, de preferência a vitória, para dar o pontapé rumo ao 4º título da Copa do Brasil. Um abraço, se cuidem, saudações rubro-negras.